E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek e hoje começando mais um vídeo daquela série de onde eu trago ali algumas coisas a respeito de como eram lá antigamente, lá na época da Idade Média, durante essa época mais clássica. Então eu falei da formação dos artistas, eu falei de algumas coisas assim, e hoje eu vou estar falando de como eram feitas as tintas, porque foi uma coisa que eu não disse, e depois eu vou trazer um vídeo fazendo tinta. Dá para fazer com cola branca e qualquer pigmento que seja, se você tem ali, até mesmo com corante de comida. Então eu vou tentar fazer alguma pinturazinha com aquilo ali, porque é uma tinta que é muito diferente das outras, mas só para falar para vocês, eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo que eu tô trazendo para vocês. E por favor, deixa o seu like se você está gostando dessa série, tá? E é isso aí. Hoje eu vou falar de como eram feitas as tintas, porque é muito interessante a história e é uma coisa que continua evoluindo e até se tornando mais importante conforme o tempo passa. Muito bem, eu já ia começando a falar que há muito tempo atrás, quando a gente morava ainda em cavernas, a gente usava tinta, mas é um ponto bem interessante eu mudar isso aqui agora, porque eu li recentemente e alguns pesquisadores eles estimam que a gente não morava em cavernas, a gente morava provavelmente em regiões mais altas, porque assim você consegue enxergar em quem tá vindo ali te atacar, se tem algum bicho chegando, onde é que tem comida, uma coisa assim, entendeu? Se você for morar dentro de uma caverna, fica muito fácil para um tigre, para um bicho ali chegar e te encurralar e te matar ou algum inimigo seu. Então, provavelmente essas pessoas que elas iam fazer esses desenhos nas cavernas, elas tinham objetivos muito concretos, muito certos, entendeu? Elas tinham realmente já essa noção de que pegar ali, misturar uma tinta, fabricar isso, ir lá e pintar um bisão no meio de uma caverna, entendeu? No meio da noite, sei lá, com uma tocha. Isso é uma já tinha ali uma noçãozinha de cultura, uma noçãozinha de rituais, entende? Então a tinta ela foi criada mais ou menos nessa época. Eu não tenho ideia assim da época exata, mas se eu achar, eu vou estar pondo ou na descrição, nas fontes da descrição ali para você ter um saiba mais sobre essa época do Paleolítico. Não tenho certeza essa época que a gente já era Homo sapiens, já tinha essa noção de cultura e tudo mais. Eu vou estar deixando ali embaixo ou aparecendo agora, tá? Enfim, e aí as tintas começaram a ser criadas para cumprir funções básicas. Então tinham funções de ritual, funções religiosas, funções práticas de você cobrir algum tipo de material para marcar ele, ou até mesmo de você pintar ali o seu próprio corpo e ali dizer que você é de tribo tal ou de tribo tal, se você é mais importante ou se você é menos importante dentro da hierarquia. E conforme o tempo foi passando, a tinta ela foi ganhando mais importância, conforme a gente também ia aprimorando a nossa noção de cultura, o que garantiu a sobrevivência da tinta, entre aspas, né? A existência dela e também a sua evolução. Mas eu tô falando isso para falar que desde aquela época que a gente tinha um monte de pelo embaixo do sovaco, uma cara assim bem estranha, a gente já pintava, a gente já retratava, e também é uma coisa ali que os pesquisadores dessa área eles ficam pensando sobre isso, é que muitas vezes a gente pintava não só para retratar, a gente pintava um bisão, pintava ali um inimigo, não só para retratar ele, mas também para fazer uma espécie de voodoo, assim falando, né? Uma espécie de magia, uma espécie você pintava ele e geralmente ficava cutucando, você tinha ali umas marquinhas, entendeu? Cutucando, ou você xingava, ou você batia ali naquela imagem que você fez, porque na cabeça dessa galera ela estaria atacando, ela estaria machucando, ela estaria vencendo esse bisão, esse inimigo na vida real. Então por isso que eu relacionei com o voodoo, que geralmente ele tem aquela crença que se você fizer um bonequinho ali, conforme a pessoa ficar espetando a pessoa vai receber esse dano. E isso era um pensamento que você tinha já desde essa época, há muito tempo atrás. Mas só voltando aqui para as tintas. Agora, qual foi a primeira tinta que a gente começou a usar para arte, especificamente para arte? Primeira noção que a gente tem, a primeira tinta que a gente tem noção é a tinta têmpera. E ela tem esse nome bem esquisito, eu vou estar pondo aqui algumas coisinhas assim sobre ela, porque ela era feita da clara do ovo, da clara não, da gema do ovo, sem a película para não ficar fedendo, misturado com pigmento. Toda a tinta ela é feita com pigmento e com aglutinante. Pigmento é geralmente um pozinho ou a substância que dá cor à tinta.
E aglutinante é o que dá liga, entendeu? Para que tudo ali não fique, não fique solto, fique maleável e também fique fixo num ponto, para que depois chova e não saia levando, então não vente e saia apagando ali o que você fez. Na época lá que a gente, entre aspas, morava na caverna, ou melhor, na época lá do início da nossa civilização, as tintas geralmente eram feitas ou com sangue, ou com, por exemplo, geralmente sangue, carvão, entendeu? De tochas que ficavam, plantas que a gente amassava, ou vegetais, entendeu? E geralmente você cuspia ou você usava o próprio sangue como aglutinante. Tanto que as cores que a gente mais tem nessas pinturas antigas, sejam pinturas rupestres, sejam outro tipo de pinturas dessa época, elas têm muito vermelho e muito preto. Pois é, voltando agora para a têmpera, então assim, era uma tinta também de secagem rápida, não permitia muita mistura de tons e você tinha que trabalhar muito limitado. Outra coisa, nessa época o artista tinha que criar suas próprias tintas, entendeu? Então assim, você vê aqueles quadros do Renascimento mesmo, apesar de você já se usar tinta óleo e tudo mais, cada pedacinho ali que você vê que tem uma cor diferente, o artista, sei lá, o Leonardo da Vinci teve que parar e calcular. Apesar de 2 terços dessa tinta, 2 terços daquilo ali e tudo mais, pegava aquilo ali, preparava e continuava pintando. Então os próprios artistas tinham que fabricar suas tintas e cada um ali tinha algum segredinho diferente para garantir que ela ficasse. Então a têmpera era feita de ovo. Algum dia eu posso trazer isso aqui, eu já fiz isso na faculdade, foi uma experiência legal. É uma tinta que seca muito rápida, então realmente ela era muito limitada e até mesmo assim, eu acho que hoje a gente pode dizer muito arcaica, né, nesse ponto. E aí os artistas foram pintando. Outra tinta que você também tinha nessa época, depois da têmpera, um pouco mais depois da têmpera, foi a guache. A guache já era uma tinta mais pastosa, às vezes, dependendo ali do tipo de substância que você usava, que aí, no caso você não estava usando mais a gema do ovo, você estava usando goma arábica e o pigmento, e aí você podia dissolver na água e ver ali a quantidade que você fica. A guache é legal porque você pode usar mais tons de pintura, você pode usar mais tons na sua pintura, você pode ter mais possibilidades, ela não seca tão rápido, mas ela tem uma questão ali que ela é mais opaca, e dependendo ali de que você fizesse, ela poderia ficar um pouco mais brilhosa, mas isso já foi forçando, digamos assim, fazendo com que a situação ficasse propícia para o surgimento de uma nova tinta, essa que fosse uma invenção que revolucionou o ambiente artístico, que foi a tinta óleo. Isso, a tinta óleo, que ela é feita com pigmento e na época era óleo de linhaça, se eu não me engano. E aí você tinha uma tinta que permitia uma variedade imensa de tons, que ela permitia também uma quantidade muito grande de camadas, então você pintava, esperava secar, pintava de novo e assim por diante, e você podia ter um trabalho muito rico. Você tinha uma tinta que ela demorava a secar, então você às vezes você precisava passar outros ingredientes ali para acelerar a secagem dela, você tem que esperar, senão a sua pintura ela não vai ficar boa, ela vai misturar ali os tons. E também a óleo, ela tinha uma cor mais viva, o tempo passava, o artista morria e a pintura continuava parecendo muito recente, muito nova, muito brilhosa. Isso porque o óleo ele reflete muito mais a luz do que as outras tintas refletiam, entendeu? Então quando você vê uma pintura ali, dependendo da iluminação, ela realmente parece muito boa até hoje, pinturas feitas séculos atrás. Então a óleo foi uma grande revolução nessa época, até nessa época que tinha tudo isso tinha sido feito. Os artistas eles ainda fabricavam, ainda não tinha muito apoio da indústria, digamos assim. Esse apoio só foi vir mais tarde, que aí depois a gente inventou os tubinhos de tinta, mas a gente falou isso mais tarde. E na história da arte estipula-se que foi o pintor Van Eyck que criou a tinta óleo, mas na verdade isso é discutido, tá? Então só vou pôr que estipula-se que ele criou, mas eu não boto fé, eu acho que ele foi lá e que aprimorou e ficou famoso a partir disso, mas aí vamos esperar aí que os pesquisadores consigam mais provas a respeito disso. Mas continuando, depois a gente, só que os artistas eles tinham que criar as suas tintas, e aí você criava e você pegava um saquinho de couro de animal, colocava dentro, ele guardava, entendeu? E rapaz, devia ser uma
uma vida muito atribulada, você tem que criar sempre sua própria tinta, você tá sempre pensando exatamente, eu vou precisar de não sei quanto de tinta para fazer esse tecido, essa pessoinha aqui, esse cabelinho, entendeu? E depois a indústria foi vendo aquilo ali como, opa, dá para ganhar dinheiro com isso, e começou a fabricar instrumentos, fabricar ferramentas pra gente que é artista. As tintas entraram nessa, e aí elas começaram a evoluir, começaram a ter essa necessidade de haver qualidade, entendeu? E principalmente noções mais perto já da nossa época moderna, contemporânea, padrões universais de qualidade de tinta, que hoje em dia são obedecidos, como ter aquelas estrelinhas e assim por diante. E depois foram inventados os tubos de tinta, que geralmente eram feitos de chumbo e outro metal. E aí os artistas ficaram felizes, a vida dos artistas melhorou bastante, porque você podia comprar o estojo com as cores que você quisesse, você não precisava ficar fabricando, você guardava tudo depois que você terminava de pintar, ia para qualquer lugar e voltava a pintar. Então era uma vida muito mais fácil a dos artistas depois que a indústria abraçou não, né? Começou a fabricar, começou a pegar essa dianteira, e também com a invenção dos tubinhos de tinta. Só que muitas outras tintas foram inventadas também. A gente tem a aquarela, que foi inventada há mais de 2000 anos atrás, e é uma tinta... Eu não sei se vocês ouviram os passarinhos passando. E era uma tinta que ela usava pigmento também e goma arábica, só que era diferente. É uma tinta que usa muito mais água do que as outras. Você usa água para dissolver, para misturar ali as cores. E a aquarela, ela permitia assim uma mistura de tinta, uma mistura de tons muito boa. Dependendo da qualidade do pigmento, ela pode durar por muito tempo, tipo 400 anos para cima. É uma tinta que você pode usar quantas camadas você quiser, dependendo ali da qualidade do papel, né, da qualidade do seu meio. E é uma tinta que ela foi muito usada, principalmente é usada até hoje para ilustração científica. Outra tinta também que é bom a gente falar antes de só fazer umas considerações finais é a tinta Nanquim, que surgiu lá na China. Você tem duas, e aí basicamente você tinha dois jeitos de fazer nanquim. Você podia extrair o nanquim de uma bolsa de tinta que os polvos geralmente têm, algumas espécies de polvo, não sei se são todas, mas geralmente quando eles ficam com medo eles soltam aquilo ali, entendeu? Com modo de defesa, e aí você pega lá o polvinho, coitado, e tira lá a tinta dele, e depois você mela, por isso que eles tinham aquela peninha, né? Aí você fez ali o bico de pena, mela naquela tinta e escrevia bastante. Ou você também podia pegar isso através de fuligem, resíduos de carvão, amassar bem, misturar ali com algum tipo de aglutinante e pronto, você tinha isso. E mais tarde foi muito usado para escrever e depois mais tarde para ilustração. E até hoje você usa isso, principalmente quando você vai fazer uma história em quadrinhos ou então um mangá. No Japão é essencial. Tá na cultura do Japão ali você usar o nanquim ali para fazer mangá e tudo mais. E é isso, mais tarde a indústria foi se apropriando disso, foi melhorando, as pessoas foram comprando e foi surgindo a necessidade de ter outro tipo de tinta. Foi aí que surgiu a tinta acrílica, que é uma tinta de secagem rápida, é uma tinta ali que é a segunda, depois da óleo, a segunda mais popular entre os artistas, fora que você também pode, por exemplo, cobrir sua tela com tinta acrílica e depois só pintar com óleo. Elas se aceitam bem, você só não pode fazer o contrário, fazer uma camada de óleo e depois passar o acrílico, aí não vai dar muito bem não. Mas aí é só pensar realmente nisso. E aí, mais para frente foi criado tinta spray, outros tipos de tintas automotivas para outros objetivos, mas no ponto dos artistas mesmo, você tem essa evolução e você tem hoje muito tipo de tinta metálica para vários objetivos diferentes. E tanto a tinta guache, acrílica, óleo, hoje em dia você tem para artista e você também e elas têm uma qualidade enorme. E a indústria acabou dividindo a produção dela em duas linhas geralmente. Uma linha mais cara, feita para artistas profissionais, com um pigmento ali de muita qualidade, e tintas mais baratas para nível infantil ou nível estudante. Geralmente ali você tem ali um pigmento mais diluído, você tem ali muitos polímeros plásticos, polímeros plásticos não, polímeros já são plásticos. Você tem pigmentos ali meio plásticos, entendeu?
Por exemplo, você pega guache infantil e guache profissional, entendeu? A infantil você pinta, fica uns pedacinhos ali, aquilo ali é plástico, entendeu? É uma forma de baratear, porque o pigmento ele é caro. Você extrair o pigmento, você extrai geralmente de origem mineral ou de origem vegetal, entendeu? Agora eu não me lembro, e também de origem animal, porque, por exemplo, o vermelho, ele podia vir de planta, ele podia vir de minérios, ou ele podia vir de um bichinho chamado cochonilha, que você é um pulgão, você amassa ele, sai um negócio vermelho parecido sangue e você tinge várias coisas, inclusive comida, e é um perigo que você tem que ver. Hoje em dia você vai naquele açougue, não nesse açougue para no seu bairro, mas por exemplo, de um lugar assim meio de classe alta, geralmente eles passam alguma coisa para a carne ficar mais vermelha e pode ter alguma coisa proveniente de cochonilha, entendeu? Então assim, o pigmento, ele é um fator, é um dos principais fatores, se não o principal fator que encarece a sua tinta, porque é muito caro a extração, o tratamento do pigmento, e antes o pigmento ele vinha de várias coisas, então de vários pontos, como eu havia dito. Então o vermelho podia ter origem vegetal, assim como o amarelo. O azul geralmente vinha de uma pedra preciosa, muito tempo para a gente desenvolver o azul, ele vinha da lápis lazuli, então geralmente assim, era uma coisa cara, uma pedra preciosa, era uma coisa cara, e geralmente quando você tinha azul nessa pintura, antes de você achar outras formas de poder extrair esse pigmento, significava, quando você viu o azul de uma pintura, significava que quem pediu aquela pintura, quem contratou o artista para fazer aquela pintura, muito provavelmente era uma pessoa rica, entendeu? Porque ele tinha dinheiro suficiente para poder ali empregar, pegar lápis lazuli, enfim, fazer o pigmento. Verde vinha de óxidos. O roxo é uma história interessante, porque um roxo é uma cor muito específica, muito rara, e você conseguia ele esmagando certas conchas roxas, entendeu? Que você achava ali. E você também podia empregar até ouro na pintura, e aí você chega no topo do topo, porque literalmente ouro, dá pra você fazer isso, tinham folhas de ouro, você dependendo ali, você podia misturar o ouro com pigmento e pintar com ouro, mas aí são apenas trabalhos para mais alta nobreza e para a igreja católica, né? Aqui no Brasil você ainda tem algumas igrejas que ainda tem ali, algumas são cobertas de ouro ainda, lá da época barroca, e você tem isso, mas podia empregar várias coisas. Então os pigmentos, eles carregam toda uma história também. Dá para fazer um vídeo só sobre pigmento, mas eu não sei se vocês quiserem. Se quiserem, comentem aí embaixo. E o pigmento é uma das coisas que encarecem a tinta, então quando você for olhar e tem uma aquarela de, sei lá, R$100, uma aquarela de 50, saiba que a de 100 ela tem um bom motivo para estar custando aquilo ali. E hoje em dia, um dos melhores países que exportam pigmentos é a Índia. Se você for lá, cara, tem muita coisa. Talvez algum dia eu vá lá e eu pegue ali, enfim, algumas lembrancinhas, né? Mas esse é o vídeo que eu queria falar pra vocês. Eu vou trazer esse vídeo ensinando a fazer tinta, pintando ali mais ou menos pra gente recriar um pouco desse processo. Vou pegar ali um pedaço de carvão, tentar amassar, vendo o que dá, entendeu? Pra gente fazer alguns experimentos. Espero que vocês gostem, tá? Gente, a gente precisa fazer uns experimentos, testar, entendeu? Aprender, porque a gente acaba vendo como é que o mundo funciona. Eu acho isso muito legal, e é legal quando isso também acontece na arte. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então vejo vocês em breve. E é isso aí, se você gostou do vídeo, curte mais. Se gostou mesmo, então dê like triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Redes sociais estão na descrição, Facebook e Instagram, tanto do canal quanto da minha página, onde eu desenho. E é isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!